Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Bendito e eterno Pai, te apresentamos o teu filho, Pai, o teu ungido, o teu eleito. Pai amado, Pai querido, está com essa grande incumbência de transmitir, Pai, a tua verdade, as tuas santas palavras, Senhor. Pai amado, Pai querido, enquanto ele estiver ministrando, que o Senhor possa dar ordem a teus anjos, Senhor, em prol da vida dele, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que possa vir, Senhor, contra a vida dele, Senhor, Pai amado, ó Pai querido, Senhor, possa cair por terra, que enquanto ele estiver pregando, todas as portas venham ser abertas de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém, amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de uma alegria tão grande uma vez mais estar a esta casa. A última vez que eu estive aqui foi no ano de 2017, faz tempo, era um jovem, e eu fico feliz em regressar a esta casa. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que se fazem presente, pela vida do evangelista Josias, pela vida de todos que estão na minha retaguarda e na minha anteira. Faço-me acompanhado da flor mais linda do meu jardim, minha digníssima e amada esposa diaconisa Alice Lima, se encontra ali atrás. É bem verdade que meu nome já foi apresentado. Me chamo Jailton Lima. Sirva ao Senhor como evangelista de sua casa. Amém? Quero louvar a Deus pelo um dia especial entre todas as mães que aqui se fazem presente neste ambiente. Quero acreditar que o seu dia foi maravilhoso, que o seu dia foi extraordinário, que o seu filho sempre lhe deu alegria. De igual modo, quero louvar a Deus por todas vocês, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. O evangelista Josias foi bem enfático em externar o tema do culto de hoje, culto de missões. Eu acredito em missões. Todos nós que estamos aqui somos fruto de missões. Para você chegar até o dia de hoje e permanecer até o dia de hoje, foi porque você foi fruto de missões. Evangelho de João, capítulo de número 4, diz o texto: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele o deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. A igreja que me ouve diz amém? Amém. Repetirei o 4 e sentamos, você que pode. E era-lhe necessário passar por Samaria, e você sente louvando a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, vai falar nada mais, nada menos do que um dos maiores feitos para mim dentro do Novo Testamento. Vai contar a história de uma mulher que o nome dela não é revelado. A única forma de conhecermos acerca da vida desta mulher é a forma que o evangelista João nos apresenta, como a mulher samaritana. É bem verdade que neste culto de missão, toda a Bíblia fala sobre missão. Um famoso escritor, John, americano, vai escrever dizendo que do Gênesis ao Apocalipse fala-se sobre missão. Por que do Gênesis ao Apocalipse exaure missão? Porque desde o princípio da história da humanidade,
Desde o princípio da história de toda a criação, a única coisa que Deus mais fez questão de revelar foi a sua presença à humanidade. Tudo que Deus mais quis e quer na face da terra para a sua noiva e para o seu povo é revelar-se de forma tão gloriosa ao ponto de que toda a humanidade possa o conhecê-lo verdadeiramente. Quando João nos revela essa história, ele nos revela algo muito interessante. João nada mais, nada menos é alguém que foi encontrado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, quando Jesus, após passar pela tentação no deserto e dar início a uma jornada ministerial de forma enfática, ele vai olhar para a beira do lago e vai ver João, o seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé, e vai os chamar para esse evangelho, para esse cristianismo genuíno, de forma esta que eles vão ficar tão atônitos pela simplicidade de Jesus, ao ponto dele deixar a profissão de seu pai, a profissão que eles aprenderam, para seguir este evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Entenda a frase que eu afirmei: ele não foi convidado para uma religião. Entenda a frase que eu afirmei: ele não foi convidado para uma seita oculta, não. Ele foi convidado para um evangelho genuíno. Ele foi convidado pela simplicidade de Cristo Jesus. Eu vou repetir isso daqui: ele foi convidado pela simplicidade daquele que era o Filho de Deus. Ele foi convidado pela simplicidade no falar, pela simplicidade no olhar. Ele não foi convidado pela mera vocação oratorial daquele que vinha no meio de Nazaré dizendo: eis que eu apresento um evangelho de graça, um evangelho de amor, um evangelho de justiça. João foi impactado por isso. Um evangelho simples, um evangelho que transmite bondade, um evangelho que transmite o amor. Não é um evangelho que transmite aquilo que almeja para si próprio. Não é um evangelho que almeja o enriquecimento da era atual, não. Mas o evangelho que contagiou João, eu quero acreditar que foi o mesmo evangelho que te contagiou. Eu quero acreditar as mesmas palavras que contagiou João, foi as mesmas palavras que você leu dentro desse livro santo que se chama a Bíblia cristã. Eu entendo um pouco da história judaica e eu consigo compreender ao ponto de quando João fala desta mulher samaritana, o texto sagrado diz que Jesus vai para Samaria, e eu gosto quando a Bíblia dá essa afirmação: e foi-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Todos nós, conhecedores dessa história, vamos conseguir entender um pouco desta afirmativa. Por que era-lhe necessário? Pois a Bíblia diz, a história nos revela que os samaritanos não se dão com os judeus. Após a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel foi dividida, de esta divisão que gerou atrito entre os samaritanos e os judeus, reino do sul e reino do norte. Ambos os reinados tiveram reis terríveis, mas o reino do norte foi o que mais teve reis, que foi contra a santa palavra. Reinado este, aonde o juízo de Deus sobreveio sobre ele. O rei Jeroboão foi um dos reis que mais rebelou-se contra Deus. Foi um dos reis que mais exauriu fora da graça de Deus. Foi um rei aonde ao ponto dele levar toda a idolatria para dentro de Israel. Após o reino do norte se rebelar contra a adoração verdadeira, o povo começou a se misturar. O povo começou a se misturar com outros povos. Então veio os assírios e aniquilou com o reino do norte e começou a possuir dentro da Judeia. E este reinado da Assíria chegou de forma tão carrasca ao ponto de implantar uma cultura, uma adoração a deuses pagãos, deuses este
que vai desagradar o Todo-Poderoso. Deuses este que vai desagradar a Deus, o grande eu sou, de forma que ele vai trazer ruínas para dentro de Samaria. A primeira vez Samaria foi destruída, após João reerguê-la novamente, e o povo samaritano aparece de uma forma aonde os judeus não se dão com ele, pelo simples fato dele não serem judeus original, por causa da mistura, o miticismo, a mistura entre outros povos. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega em um certo caminho, ele diz: é necessário passar por Samaria, é necessário passar por Samaria. Nenhum judeu religioso gostaria de adentrar dentro de Samaria, nenhum judeu religioso gostaria de colocar os pés dentro de Samaria, mas eu gosto dessa frase: é necessário passar por Samaria, aonde alguns engomadinhos não querem ir, oh glória. É necessário o grandão da Galileia pisar, aonde os fanáticos não querem ir, é necessário o grandão da Galileia colocar os pés, aonde os religiosos não querem pisar, é necessário o grandão da Galileia entrar, aonde a religiosidade não quer ir, o grandão da Galileia está convidando alguém corajoso, alguém com audácia, alguém com ousadia para ir. Eu vim falar de missão, eu vim falar de evangelho que não olha para qual maldição está inserida no contexto, evangelho que não olha para qual olho grande alguém colocou em você, evangelho este que não olha para qual classe econômica ou social você está inserido, mas o evangelho que rompe barreiras, o evangelho que rompe dogmas, o evangelho que rompe diretrizes, o evangelho que só quer salvar, o evangelho que só quer libertar, o evangelho que só quer curar, o evangelho que só quer transformar, o evangelho que quer restaurar aquele que aceita, aquele que aceita, aquele que aceita. Oh Espírito de Deus, oh, eu vim falar de missão, oh glória. É necessário passar por Samaria. O contexto diz que Jesus olha para 12 homens e diz: vai comprar pão. Irmão, no século atual, eu sei que os homens hoje em dia com as mulheres são sensatas e não são como os de antigamente. Não vão fazer 12 filhos e colocar dentro de uma casa pequena. O máximo que querem é 1 ou 2, o Enzo e a Estela, o máximo que querem é isso. Mas imagina uma mãe ter 12 filhos e olhar para eles 12 e dizer: vai na padaria comprar pão. Os 12 indo em fileirinha. Veja a cena, os 12 irmãos. O que vocês vieram fazer? A mãe da gente mandou comprar pão. É incomum 12 crianças ir de uma vez comprar pão. Mas Jesus olha para o discípulo e fala: vão comprar pão, vão comprar pão, vão comprar pão. 12 homens indo comprar pão. E Jesus fica sozinho. Jesus está entrando dentro de Samaria. Chega à beira do poço de Jacó, perto da cidade. Ao meio-dia, o texto afirma, há uma mulher pegando água. Ao meio-dia, horário incomum, horário que o sol é escaldante, horário que o sol está no seu pico, no seu máximo. Ele olha para esta mulher e pede água. A mulher questiona, porque ele é judeu. Ele respalda dizendo: se tu soubesse quem te pede água, este alguém te daria água, e essa água criaria em ti uma fonte de água viva. Ela fica surpresa com essa fala, e ali começa um diálogo. Ela diz: tu não tem cântaro para pegar, tu não tem vasilha para descer o poço. Esse poço foi cavado por nossos pais. Esse poço tem história. Esse poço nunca secou. Esse poço sempre jorrou água. Esse poço aqui mata a nossa sede. E ele tem um diálogo com ela. Aí de repente ele fala: mulher, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí ele diz: disseste bem, tiveste 5 e nenhum era teu, que agora tem também não é.
ele se revela a ela, ela se espanta com esta afirmação. Por ela se espantar por esta afirmação, ela percebe que é profeta. Aí ela diz: por acaso és tu profeta? Aí é a primeira vez, eu falo sem medo de errar, como todos amantes e conhecedores da palavra, Jesus nunca se revelou a ninguém como Filho de Deus. Jesus nunca se revelou a ninguém como Messias. Mas ele, para impactar esta mulher, é a primeira vez que ele se revela na Bíblia, dizendo quem ele é. Ele se revelou para uma mulher pela primeira vez, dizendo, quando ele fala de adoração, ele diz: eu sou quem tu espera, eu sou o Messias que tu espera. Ela diz, fica espantada, ela fica atônita, porque ele revela a vida dela em poucos minutos. Aí a forma que esse evangelho impacta essa mulher é o suficiente para ela correr para dentro da cidade. É o suficiente para ela ganhar uma cidade inteira. É o que esta mulher faz, 12 homens não conseguiram fazer. O que esta mulher fez, 12 homens não conseguiam fazer. Por que 12 homens não conseguiriam fazer o que esta mulher fez? Simples. Porque esta mulher estava querendo alguém verdadeiro para revelar a graça, o reino de Deus. E 12 homens estavam preocupados com a religiosidade de arranjo entre judeu e samaritano. Eu sei que você não conseguiu compreender, mas eu vou explicar melhor. Tem muita gente que não consegue ganhar um bairro. Não é porque não crê na palavra, é porque não crê no Deus da palavra. Tem muita gente que não consegue ganhar a rua que mora. Não é porque não tem ousadia, é porque deixou de acreditar no Deus que dá ousadia. Os discípulos estão vivendo com ele, mas é necessário ele pedir para ele se retirar para poder ele ganhar uma mulher. Entenda que Jesus não se preocupou com a imagem dele. Imagina Pedro olhando para João, imagina Pedro olhando para Tiago, os três ali, e ele dizendo: rapaz, nós deixamos Jesus sozinho. O Rabi ficou sozinho. Aquela mulher aí estava lá no poço, teve 5 maridos. A fama não é boa para estar ao meio-dia. Está errado. O que vão pensar dele? O que vão falar a respeito dele? O que é que a mídia vai dizer? Se tivesse Instagram, estava cancelado. Se tivesse na série de TV, estava excluída rapidamente. O que vão pensar dele? Rabi da Galileia, mestre dos judeus. Vamos logo dar título: mestre dos gentios agora. Está dentro de Samaria, está profanando a nossa cultura. Pior, está dormindo com ela. Rapidamente criaria uma história. Mas Jesus não está preocupado com o que vão falar. Essa água é minha. Jesus não está preocupado com o que vão falar, nem com o que vão pensar. A preocupação dele é de revelar o reino. A preocupação dele é de externar aquilo que ele é. Eu vou repetir isso daqui, porque a preocupação de Cristo é apresentar quem ele é para quem precisa. Eu não sei o que você tem apresentado para alguém que você conhece, mas a preocupação de Cristo sempre foi revelar o reino. Eu não sei que tipo de crente você tem sido nos dias atuais, mas se eu fosse você, eu colocava um desejo no teu coração de forma tão sobrenatural, que é revelar o reino que há dentro de você, é revelar aquilo que ele injetou dentro de você. Evangelista, o que foi que ele revelou e injetou dentro de mim? Graça, amor, evangelho. Ah, mas eu não vou com a cara dela. Eu sinto muito, eu não sei que evangelho é esse. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Sinto muito, mas eu não sei que graça é essa. Ah, mas eu não falo com ela. Eu não sei que reino é esse. Eu não sei que evangelho é esse. Que Bíblia é essa que tu lê? Eu quero saber se o céu que tu vai não é o mesmo que ele pretendia também. Eu quero saber se o céu que tu deseja não é o mesmo que ele deseja também.
Oh, da calabaraça. Deu e diplomina raiace. Ai, Espírito que me usa. Eu quero saber se o amor que Ele injetou dentro de ti não é suficiente para amar o drogado. Eu quero saber se o amor que Ele injetou dentro de ti não é suficiente para amar quem fala mal de você. Porque se não é suficiente, é bom você ler Mateus capítulo 10. E de diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de diante os caminhos, não levai 2 alforjes, não levai 2 túnicas, não levai 2 sapatos, e pregai. Se não há amor verdadeiro dentro de você, lê Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Assim foi os que foram antes de vós, perseguido, caluniado, apedrejado. Não se preocupe se levantar falso testemunho. Não se preocupe se não forem com a tua cara. Não são palavras minhas, é palavra dele. Não se preocupa se te perseguirem. Eu vim falar de reino, eu vim falar de missão. Eu vim falar dele, eu vim falar dele, eu vim falar dele. Eu não sei pregar sem falar dele. O evangelista Josias falava: varão é missão, é missão. Eu disse: amém, varão. Eu não sei falar outra coisa a não ser dele. E se não te receberem bem, não se preocupe, olha o que ele falou: bata a poeira dos pés, dá uma sacudida. Não bata a boca, mas dá uma sacudida. Sabe o que ele estava dizendo? Você não precisa voltar, você não precisa ir lá de novo, mas mostra amor, mostra bondade, mostra compaixão, mostra aquilo que ele revelou a você. Oh, mulher samaritana, se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem te pede águas. Um dia ele pediu água para você e você deu. Um dia ele pediu água para você e você deu. Quando foi, Jailton, que ele pediu água? Eu vou te falar o dia que você entrou num culto e você disse: eu vou só por hoje, eu vou só assistir aquele culto hoje. E nesse dia o pastor, o evangelista, o missionário fez o apelo. Aí de repente a mensagem que foi pregada, o louvor que foi cantado, entrou de forma tão sobrenatural que na hora do apelo tu se levantou, oh, aleluia, e disse: eu quero essa água. Aí ele disse: não, muito pelo contrário, eu que te pedi, tu tá me dando. Agora eu faço de você fonte, agora eu faço de você uma fonte, agora eu faço de você uma nascente, agora eu faço de você algo que vai gerar água para outras. Só quem entende o poder desse evangelho entende a mensagem que está sendo pregada. Só quem entende a graça desse evangelho entende a mensagem que está sendo pregada. Mensagem essa que não vem te dar chave de carro, mensagem essa que não vem te dar casa própria, mas mensagem essa que vem te dar um alerta que está dizendo: regaça as mangas, vai para fora, ganha alma, fala do grandão, fala que ele ainda cura, fala que ele ainda liberta, fala que ele ainda salva. Fala que ele ainda salva, fala que ele não mudou, fala que ele ainda é o mesmo, fala que ele continua humilde. Ah, mas eu não vou entrar na favela. Ah, mas eu não vou abraçar ele, está fedendo demais. Ah, mas está podre. Quantos não chegaram perto dele nessa situação? Quantos não chegaram perto dele nesse estado? Quantos não chegaram perto dele podre, com lepra, externando pus e cicatrizes horrendas, feridas à mostra, fariseus dizendo: não pode tocar porque fica impuro, escribas relatando: ele tocou no impuro, mas ele disse: deixa eu vir. Sabe por que a gente não consegue ver mais o levanta e anda?
Não é porque ele deixou de curar. Desculpe o poder da palavra. É porque a gente ficou fresco demais. É porque ficamos cheios de não me toque demais. É porque ficamos cheios de dogmas demais. Eu sou novo, não sou tão velho, mas a minha criação foi ríspida e bem rígida. Sou nordestino, estado do Maranhão, e a minha criação foi rígida. Eu sou de círculo de oração desde pequeno, de escola dominical, da Assembleia de Deus Templo Central. E uma das coisas que eu aprendi era muito culto ao ar livre. Lá os irmãos gostavam de pedir: faz culto amanhã lá em casa, pastor. Ah, mas eu não tenho nada para servir. O pastor dizia: não tem problema, só me ceda o terreiro da tua casa. Lá fala terreiro, né, que é a frente da casa. E 4 horas da tarde a gente ia feliz da vida, cavar buraco, colocar aquela estaca enorme, pegar um fio cheio de lâmpada e passar no terreiro todinho, porque não tinha luz no porte para clarear. O irmão pegava aquele pau de arara, colocava assim e parecia uma cruzada, as cadeiras vinham. As mulheres, as senhoras pegavam os tamburetes de couro para sentar na porta e ouvir as mensagens. E eu gosto disso, porque o culto era mais fora do que dentro. E quando era dentro da igreja, 4 paredes, o bêbado chegava, e chegava cambaleando. E não é como hoje. Hoje o bêbado chega cambaleando, já tem um canto especial para ele perto da porta de saída. Senta aí, não atrapalha o culto não. Pelo menos na minha cidade era diferente. O canto para ele não poder sair era lá perto do altar. A irmã ia para a cozinha, preparava um café amargo com um copo d'água e dava para ele no meio do culto. Bebe aí, bebe aí. Ele é amargo demais. Ela bebe, que é para cortar o efeito do álcool, para tu ouvir a palavra. Andou a calabara sonderebai. Remembre a saio de candurúcia. Aí de oqueleia pai a sé. Eu estou falando de obreiros e de pessoas que tinham vontade de ganhar alma. Não importa se está bêbado, drogado, mas não está enxergando a aparência. Está enxergando a alma que o sangue do Cordeiro pode limpar. Está enxergando uma alma que o sangue do Cordeiro pode lavar. Oh, Espírito de Deus. Saudade dos testemunhos. Saudade da oportunidade das irmãs contar um testemunho. Ninguém dava valor, mas eu ouvia. Eu orei, pastor, para Deus guardar a minha casa. A tranca não era a chave, era 2 tiras de couro de um lado e um pedaço de madeira entremelado. Mas de repente eu ouvi os cachorros latindo, e eu botei o olho pela frecha da porta, que era 2 tábuas. Eu vi os homens tentando roubar minhas galinhas e meus porcos, mas de repente correram, porque parecia que tinha um clarão no meio do quintal. Oh, Espírito de Deus. Eu vim falar de um Deus que não mudou. Eu vim falar de um Deus que me levou dentro dos interior do Nordeste. E eu ia com um terno, chamava o terno de blindado. Um terno na cor prata. Brilhava que quando batia a luz, que tirava a foto, o pessoal achava que eu tinha sido transladado por causa do flash. E de repente eu indo para os interior com esse terno. Os irmãos diziam: o pregador veio do Rio de Janeiro. Olha, toma todo cuidado com ele. Eu disse: irmã, deixa de bobagem. Eu sou nordestino também. E no meio do atolamento a gente empurrava o carro. Eu fui pregar com a camisa branquinha toda suja de barro, porque quando o irmão acelerou, eu me sujei todo. Aí acabou o culto no meio do escuro, no campo de futebol do interior. Depois aí teve 20 almas para Jesus no meio do interior. Aí de repente a irmãzinha disse: ô pregador, eu sei que o pastor não te deu uma oferta, mas ora lá na minha casa. Eu ia lá, aí ela dizia: olha, Deus, tu falou muito através de mim. Toma uma galinha para você comer. Isso era a missão.
O pastor me perguntou, o presbítero me perguntou: você não se importa de sentar aí não? O altar é pequeno. Oh, meu vaso, eu nunca me importei com altar, eu nunca me importei com cadeira, eu nunca me importei com título. A minha maior preocupação é falar dele, é dizer que ele não mudou, é dizer que ele é o mesmo. A simplicidade do evangelho ganhou uma mulher só. Irmão, se você souber a importância que tem uma alma, você insistiria mais para ele vir no culto. Se você soubesse a importância que tem uma alma, você passaria mais todo dia no pé da boca e dizia: hoje tem culto. Quando tu tiver a vontade, um tempo livre na tua folga, bora lá com a gente. Oh, tia, não posso. Não, pode deixar, mas só um pouquinho, mas bora com a gente. Ele não vem hoje, mas você fez o convite. Ele não vai amanhã, mas você faz o convite. Até que um dia, de repente, ele chega e você se espanta. O que foi? Foi o convite. Não se preocupa, ele tem poder ainda para libertar. Não se preocupa, ele ainda tem poder para mudar de vida. A Bíblia diz, não é um pregador, que ela se alegrou e saiu correndo, oh glória, para a cidade. Da porta da cidade ela gritava: vem, que eu encontrei um profeta, ele falou toda a minha vida. Vem, eu encontrei um profeta. Quem tem encontro com ele quer revelar ele para todo mundo. Quem tem encontro com ele quer apresentar ele para todo mundo. Quem tem encontro com ele quer falar dele. Se não está falando dele, precisa ter um encontro. Se não tem abrido a boca para falar dele, precisa ter um encontro com ele. Se não abriu a boca dentro de casa para falar dele, precisa ter um encontro com ele. Se não abriu a boca na escola para falar dele, precisa ter um encontro com ele. Se não abriu a boca para falar dele no trabalho, precisa ter um encontro com ele. Se não abriu a boca para falar dele no ônibus, precisa ter um encontro. Oh, Espírito, oh, barradácia, calai de ferginus, elebarai terix meu plorihaites ter, erindo ploricento story meu for, carrying the plori hender your reflow, emi ploriclaim your for hemia, by pitch plorify hemia, by the oh, Espírito, alguém olhou uma prostituta, ele viu a missionária. Alguém viu um drogado, ele viu um pregador. Alguém viu um beberrão, ele viu um missionário. Alguém viu uma prostituta, mas ele viu a missionária. Alguém só vê alguns jovens, eu vejo adoradores verdadeiros. Alguém só vê crianças, eu vejo futuros pregadores. Alguém só vê músico, eu vejo adoradores por excelência. Alguém só vê jovem, mas ele está dizendo: eu estou vendo futuros missionários. Não é difícil falar dele não, irmão. Não é difícil não. O que eu mais pedi foi para aprender a pregar para ele. Eu comecei na igreja, eu e meu irmão, dupla sertaneja, louvando a Deus. Oh, com cego andei, nem sabia cantar. Eu disse: irmão, isso não dá não. Aí a minha madrasta, o meu castigo era ler o Salmo 119, em cima do caroço de milho, naquela bibliazinha pequena que dão no presídio, azulzinha, o Novo Testamento só. Era a letra pequena. Eu tinha acabado de aprender a ler, aprendi a ler com 6 anos. Até os 7, 8, eu estava ainda desenrolando, né, a leitura. Aí eu aprontava, ela dizia: vai ler o Salmo 119. Ô, castigo. Por muito tempo eu pregava e dizia: não gosto de ler Bíblia não, irmão. Novo, criança, né?
Porque ela fazia isso comigo. Botava eu para ler Bíblia. Até que um dia o Espírito falou comigo. E eu disse, eu quero pregar. Me faça um pregador. Mas não me faça um pregadorzinho não, Jesus. Me faça um pregador para pregar com ousadia. Me faça um pregador sem vergonha no bom sentido da palavra. Sem vergonha de falar do teu nome. Ele falou, é muito fácil, meu filho. É só ler. É só estudar. E o neguinho aqui começou a ler. Começou a estudar. E hoje eu não tenho vergonha de falar dele, não. Da mesma forma que eu prego para uma igreja lotada, eu prego para 2. Eu prego para 1. Minha esposa está ali, não deixa eu mentir. Isso eu posso bater no peito e dizer, está ali, não deixa eu mentir. Acho que nossa última agenda que a gente foi, estava eu, você, o pastor da igreja, a esposa dele e uma irmã. Lá no Rio das Pedras. Eu botei uma roupazinha, estava calor, não fui de terno. Ele falou que não precisava. Eu botei a roupa assim, eu disse, eita, chegar lá, a igreja está lotada. Ele falou que é festividade, é campanha, é não sei o que, eu disse, vai dar é bom. Vamos falar dele lá para a multidão. E quando ele chegou, me desanimei não, irmão. Ele, irmão, não olha, não se preocupa não. Eu disse, pastor, fique tranquilo. Olha o tanto de gente que está passando ali na rua. Olha o tanto de gente que está passando ali. Só abra a porta, por favor. Ele abriu a porta, irmão. Tá vendo eu rouco aqui? No dia eu fiquei igualzinho. Mas falei dele com tanta ousadia que o pessoal olhava assim, ó. Porque eu pedi para ele nunca ter vergonha de falar dele. Eu pedi para ele nunca me deixar com vergonha de falar dele. Eu não sei subir num púlpito e falar de história, de homilética, dos beneplácitos, dos meneflastos. Eu não sei falar de quando foi que Spurgeon entrou para o cristianismo, de quando foi que Lutero resolveu revolucionar o cristianismo. Eu conheço, mas eu prefiro falar de como ele entrou na terra de Zebulon e Naftali e entrou para falar do evangelho de graça. Eu prefiro falar de quando foi necessário entrar em Samaria. Eu prefiro falar de como foi necessário ele entrar na cidade de Naim. Eu prefiro falar de como foi necessário ele ter que voltar para onde queriam matar ele, só para ressuscitar um amigo por nome de Lázaro. Eu prefiro falar de como ele entrou na rua de Jerusalém com uma cruz de madeira nas costas, 40 menos uma nas costas, na rua central, e na Gólgota, lugar de caveira, e de braços abertos exaliu a palavra: Pai, está consumado. Eu prefiro falar dele. Eu prefiro falar dele. É muita ética no nosso meio. É muito cheio de não me toque. Isso é bom para manter a ordem no estabelecimento e no ambiente. Meu amigo, mas para ganhar alma, vai na simplicidade. Para ganhar alma, faça como Davi, se finja de louco se possível. Faça como Paulo, se finja de louco se possível. Mas fale dele, ganhe almas. Mas não ganhe por causa da recompensa quando chegar lá, não. Tem muita gente que diz, quanto mais alma eu ganhar, mais pedra na minha coroa eu vou ter. Ô infeliz, para de ganhar alma então. Ganha porque você não quer ir para o céu sozinho. Ganha porque você não quer estar num lugar bom sozinho. Ganha porque você não quer estar gozando de alegria com ele sozinho. Ganha porque assim como ele quis dar isso para você, você quer isso para outra pessoa também. Ganhe por isso. Ganhe para poder mostrar que ele é simples. Ele é simples. O povo está dizendo, os samaritanos estão adorando outros deuses. É um povo mestiço. Ele está dizendo, mas eu vim foi para isso mesmo. Eu vim foi para misturar o que a humanidade está querendo separar. O que a mídia quer implantar. Ele está dizendo, onde a mídia não vai, eu vou. Mas ele agora entrou para a turma do LGBTQIA+, não sei o que mais lá, né? Aí eu vou parar de falar com ele. Ô desviado, vai lá. Abraça o afeminado da mesma forma. Não deixa de abraçar não.
Vai lá, ora pela vida dele. Fala com ele da mesma. Ah, mas ela agora, o trabalho dela é numa zona que tem acolá. Era filha de fulano, é crente. Não vou mais falar com ela, porque minha esposa vai achar que eu estou indo com segundas intenções. Ó, irmã, vigia, pelo amor de Deus. Se ele é o missionário da casa, tem mais onde. Deixa falar, cumprimentar. Vai junto. Ah, mas ele agora entrou pro mundo do crime, eu não posso mais falar com ele. Oh, meu Deus do céu, deixa o espírito de ousadia te dominar. Deixa o espírito de ousadia. Alguém olhou para o profeta Daniel e ficou atônito para poder falar dele. Só que olha as características que utilizam para revelar quem é a pessoa de Daniel. Ele é Daniel, aquele que tem um espírito de excelência. Sabe o que é espírito de excelência? Segundo Isaías capítulo de número 2, versículo 11. É a mesma pessoa que tem os 7 espíritos que revelam em Isaías 2:11. Espírito de excelência atribuído com espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, de aconselhamento. Ele é uma pessoa apta, porque conhece quem é o Deus dele. Deixa essa graça te dominar. Com a permissão, pastor, posso pedir à igreja se colocar de pé? Por gentileza, fique de pé. Se alguém puder entonar um louvor, fique à vontade. Hoje é culto de missão. Culto este que é um culto excelente para pregar acerca dele. Culto este que é excelente para falar do amor dele. Amor este que não mediu esforço por mim, por você. Amor este que mesmo em um mundo, em períodos tão caóticos, períodos tão sombrios, de guerras e conflitos, enchentes e desastres, este amor continua imutável, este amor continua o mesmo, continua sendo sublime. Textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós conhecemos. É um texto lindo. E deixa eu te falar um negocinho rapidinho. Ele vai vir buscar a igreja dele em breve. Poucos querem subir porque poucos entenderam. Ele vai vir buscar a igreja dele em breve. E a Bíblia diz que ninguém tem a certeza da sua salvação, mas eu fico com a frase de Paulo: eu tenho uma fé da minha. Então eu tenho fé que eu sou um dos primeiros a subir nesse transladar do arrebatamento. E deixa eu te falar, quando isso acontecer, eu quero ver você lá. Quando isso acontecer, eu quero ver o evangelista Josias subindo. Eu quero ver o presbítero subindo. Eu quero olhar para alguns irmãos e dizer: eu estava lá naquele dia, eu preguei. Ai, varão, estou aqui. Um escritor famoso diz que quando chegar no céu, muita gente vai ficar surpreso. São 3 reações. E tu veio, achou que não ia subir. Essa é a primeira reação. Segunda reação é aquela: cadê o irmão que não está aqui? Eu achei que ele ia vir. Achou errado. Quem ele achou que ia subir, não subiu. Quem ele achou que não ia, subiu. E a terceira reação, e não menos importante: e eu também estou aqui. Eu não sei qual dessas reações você quer participar, mas eu quero participar da reação que estarei lá. Eu quero participar da reação que estarei lá, louvando e adorando. Eu posso ser um excelente pregador na terra, mas lá eu não pregarei, porque lá o ministério da palavra se encerra. Então pregue o máximo que você puder aqui na terra, mas não pregue só para crente, não, pregue para quem não é crente. Porque esse ministério é lindo, mas ele se encerra na terra.
Mas há um ministério que é revelado em João 4, que quando ele fala de adoração, entra mais uma vez a disputa. Mas nós adoramos no monte. Mas nós adoramos no templo. Tu não vai me dizer que lá é melhor do que aqui, não, minha filha. Muito pelo contrário. Olha a simplicidade dele. Eu não vim te falar que para tu adorar tem que ser no templo. Eu não vim te falar que para tu adorar melhor tem que ser no monte. Eu vim te falar que eis que chegou a hora. Oh glória. Oh glória. Eu vim te falar que eis que chegou a hora, minha filha, e a hora é já. Eis que chegou a hora e a hora é já. Que meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eis que chegou a hora e a hora é já. Que o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há muitas linhas de pensamentos teológicos sobre esse versículo, e há uma que um escritor falou, eu acho lindo. Ele diz: sabe por que ele procura? Porque o adorador por excelência, segundo Ezequiel 28, era Lúcifer, o ser de luz. Só que essa vaga está desocupada e nunca mais foi preenchida, e ele está procurando até hoje adoradores. Ele está procurando até hoje adoradores. Ele está procurando até hoje adoradores. Adoradores de verdade. Adoradores por excelência. Que não adoram por causa da mensagem. Que não adoram por causa do pregador. Que não adoram por causa da igreja. Que não adoram por causa do pastor. Mas adoram porque ele é digno de honra. Porque ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Cadê a igreja que adora Ele? Cadê a igreja que adora Ele? Cadê a igreja que vem adorar a Ele? Cadê a igreja? Eu não sei quantos afastados do caminho do Senhor tem aqui hoje. Eu não sei quantos estão afastados, distanciados do Evangelho, mas eu quero fazer um apelo para você. Eu vou repetir como eu sempre repito. Eu não estou te convidando para a religião. Eu não estou te convidando para a igreja. Eu estou te convidando para o Evangelho de verdade. Eu estou te convidando para o Evangelho da graça. O Evangelho que, por mais que vão falar de você, não desista, meu filho, fique firme. O Evangelho, eu não estou dizendo que vai ser flores, não. Eu estou dizendo que vão te caluniar, vão te perseguir, vão te chamar de gentinha, mas o Espírito Santo vai te dar força para continuar todos os dias da tua vida. Ele vai estar do teu lado dizendo: se preocupa não, meu filho, eu estou contigo hoje, eu estava contigo ontem e estou contigo amanhã. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Eu estou convidando você para esse Evangelho. Cadê a primeira pessoa para voltar para Cristo Jesus? Ele te convida, Ele te convida. Cadê a primeira pessoa para voltar para Cristo Jesus? Ele te chama, Ele te chama. É essa palavra que eu vim pregar para você. É uma palavra que ela vai restaurar você. Vai trazer dores no meio do processo, vai. Porque a palavra de verdade, ela arranca espinhos que te machucam. A palavra da verdade, ela vai causar dores em você. Mas a mesma palavra que causa dor é a mesma palavra que traz alívio. É a mesma palavra que traz refrigério. É a mesma palavra.